E seguimos para o nosso terceiro argumento, o argumento da lei moral, como mais uma evidência de um Criador poderoso. Sabemos que todo ser humano tem em si, lá no seu mais profundo ser, no seu íntimo, uma certa noção do certo e do errado, um certo padrão de moralidade, uma sensação de que o certo, a lei, a regra, o padrão, o paradigma não podem ser infringidos. E para isso nós vamos nos basear em três premissas. Todas as pessoas estão conscientes de uma lei moral objetiva, que é isso que eu estou falando. Como aquele exemplo de aulas passadas que citei, onde você estando numa fila e depois uma pessoa corta essa mesma fila e você se sente o quê? Injustiçado. Opa, a sensação de injustiça. Isso vem de algum padrão estabelecido, ou melhor, pré-estabelecido, que está totalmente ligado à justiça. E a segunda premissa é de que leis morais objetivas implicam um legislador moral. Sabe aquela sensação de incômodo, de desgosto, de injustiça quando nós vemos um marido espancando sua esposa? Quando um pai espanca os seus filhos? Ou quando os filhos espancam seus pais? Essa sensação, ou melhor, o senso de justiça que bate em nós é virtual. Ele está para além do aspecto fisiológico. Portanto, se esse padrão de certo e errado existia muito antes da matéria, uma vez que está além da mesma, logo, este é um princípio que já existia antes mesmo da criação, porque ele não é relativo, ele é absoluto. Logo, há um legislador moral supremo. Algumas pessoas podem dizer que esta lei moral não é realmente objetiva. Esta lei não é nada além de um julgamento subjetivo que vem de meras convenções sociais. Esta linha de raciocínio foi defendida por inúmeros pensadores do século XIX e do século XX, principalmente do século XX, onde nós temos ali o Sigmund Freud. Digo isso como psicanalista. Freud acreditava que toda a nossa noção de moralidade, ou melhor, de certo e errado, era algo proveniente de meras construções sociais, isto é, o fruto da nossa experiência aqui neste mundo. Não que o ser humano nasceu com isso, não. Freud acreditava que ele ia adquirindo. Por isso, outros vão trazer a ideia de que o ser humano nasce bom, mas que a sociedade vai corrompendo mesmo. Entretanto, como diz o autor, essa visão não leva em conta o fato de que todas as pessoas têm um conjunto de práticas que consideram erradas, como assassinato, estupro, roubo e o ato de mentir. Além disso, essa crítica soa muito parecida com um julgamento subjetivo, porque essas pessoas estão dizendo que os nossos juízos de valor estão errados. Se não houver uma lei moral objetiva, não pode haver juízos de valor certos ou errados. E aqui ele acrescenta: até mesmo aqueles que dizem não haver ordem moral esperam ser tratados com justiça, cortesia e dignidade. Se um deles levantasse essa objeção e nós respondêssemos: ah, cale a boca, quem se importa com o que você pensa? Nós poderíamos descobrir que essa pessoa acredita na existência de alguns deveres morais. Aqui está uma incógnita, não é? Uma incoerência, um paradoxo, uma contradição. Essas pessoas chegam para você e dizem o seguinte: não existe esse negócio de certo e errado, isso não vem de Deus, isso é o homem que cria, o ser humano nasceu apenas para se reproduzir, viver as paixões aqui e ponto final. Nada além disso. Essa ideia de que o homem tem que ser bonzinho é mera construção social. São frutos que o próprio ser humano criou para viver em paz em sociedade. Então, a noção de certo e errado é algo que foi adquirido através de nossas experiências aqui na Terra, ou é algo que veio do Criador, uma vez que ele mesmo inspirou o homem para que este contemplasse essa noção de que matar é errado, roubar é errado, estuprar é errado e etc. Eu quero trazer algumas objeções à ideia de que o ser humano apenas adquiriu isso com o passar dos anos. Porque veja bem, no mundo animal, se você explorar, você se depara com animais que já nascem sabendo o que devem fazer, o que devem e o que não devem.
E detalhe, ninguém ensinou nada para eles. Em primeiro lugar, os pássaros constroem ninhos sem terem sido ensinados por ninguém. Em segundo lugar, tartarugas correm para o mar sem ninguém ter precisado ensinar. Aranhas tecem teias com uma perfeição, uma sincronia sem igual, sem nunca ter precisado de treinamento. De primeira elas conseguem. Em quarto lugar, salmões migram de localidade para desovar, para se reproduzir, olha só, no mesmo local onde nasceram. Que maravilha, que super memória. Ninguém precisou dizer assim, salmão, você vai aqui, ó, vou te passar aqui no GPS, o endereço certinho. Você não vai ter erro, você vai achar lá. Não precisou disso. Em quinto lugar, muito simples essa, bezerros, eles mamam sem nunca terem recebido orientação. Você precisa de mamar. Aqui dentro tem leite. Não tem explicação isso. Porém, suponhamos que um ateu me fale o seguinte: Irã, tá falando sério? Esses animais possuem todas essas habilidades? Não é porque um criador inspirou isso neles. Não, jamais. Isso aí é nada mais, nada menos que instinto. Instinto. Eles são impulsionados pelo instinto para realizarem determinadas atividades. Mas aí vem a minha réplica. O instinto pode explicar o como. A gente sabe que a aranha cria a teia ali através de processos químicos e blá blá blá. Mas o instinto não pode explicar o porquê. Ele explica o como, mas não explica o porquê. Entendamos o porquê como uma conjunção explicativa. E como conjunção explicativa, este pressupõe um propósito. A aranha cria a teia através de determinados mecanismos. Este é o como. Mas por quê? Com que fim? Com que propósito? Com que intuito? Aqui é o propósito mesmo, né? A conjunção explicativa, o porquê faz, é que nos interessa aqui. Veja bem, se você pegar o seu DNA, o DNA que está dentro do núcleo de sua célula, e esticá-lo, ele vai bater 2,10 metros de altura. Mas ele está perfeitamente condensado dentro do núcleo de sua célula. Se alguém perguntar, mas será que o DNA não se enrola? Será que ele fica totalmente aleatório lá dentro do núcleo da célula? Jamais, porque o DNA ele está enrolado em bolinhas que os biólogos chamam de estonas. As estonas ajudam no condensamento no DNA para que ele possa caber dentro de você, dentro da sua célula, dentro do núcleo da sua célula. Ou seja, aqui nós explicamos o como. Bolinhas, estonas que condensam o DNA. Mas o porquê, que é o propósito, já foi explicado. As bolinhas existem para que a vida não seja comprometida. Logo, o instinto explica o como, mas não pode explicar o porquê. Em segundo lugar, que o instinto não se programa sozinho. O instinto é algo complexo. Há um padrão. E se há um padrão, houve uma codificação. E se houve uma codificação, houve um planejamento, porque é preciso inteligência para que toda essa estrutura se mantenha de pé. Entende? Certa vez, um amigo meu falou que ao ver os pintinhos e a galinha ali, cuidando deles, tratando com o maior amor, tem pessoas que falam assim, oh, que coisa mais linda, mas aquilo ali é instinto, não é coisa linda, é algo que acontece naturalmente. E a minha reação diante daquela fala foi, glória a Deus que criou esse complexo instinto de proteção, de cuidado de todas as fêmeas, de todas as mães, inclusive as mães humanas, porque se não fosse esse instinto, toda a vida estaria aniquilada. O instinto é um processo complexo, que ao invés de recorrer a outras possibilidades, como de mães maltratarem, até matarem os seus filhotes, os seus filhos, não, o instinto interessante, né? Ele foi construído e programado para o cuidado, para o zelo, para o amor, para o conforto, para a proteção. E é assim que é o nosso Deus. Ele cuida de todos nós, como a galinha que ajunta os seus pintinhos. Veja só se isso não vem de Deus. Então, o segundo lugar, que é o instinto, não se programa sozinho. Toda programação, todo planejamento tem que vir
de um programador, de alguém que planeja. Perceba como nós estamos nos referindo aos princípios básicos da lógica, da noção daquilo que é a realidade, a verdade absoluta. Por fim, terceiro e último ponto sobre o instinto. O instinto abriga uma inteligência implícita. É o pássaro que constrói o seu ninho de primeira, é a tartaruga que corre para o mar quando bebê de primeira, é a aranha que cria a sua teia de primeira, é o salmão que migra para a sua terra natal de primeira, é o bezerro que vai se amamentar na sua mãe de primeira. Até mesmo no mundo químico-biológico, onde nele existem certos padrões, onde tudo tinha que ser de primeira, porque no primeiro erro a vida estaria aniquilada. Ou seja, parece que na vida encontramos um certo propósito. O instinto explica o como, mas não explica o porquê. Parece que existe um propósito, parece que existe um padrão, onde, se alterados, a vida não se formaria. Logo, este padrão tinha que existir antes. Basta dizer do ratinho que você joga no rio e ele o que? Se afoga? Não. Ele sai nadando e se livra do rio. Alguém ensinou o ratinho a nadar? Se até mesmo os animais possuem um certo padrão de inteligência absurdo, quanto mais nós, seres humanos, que somos a imagem e semelhança do Criador.